Tá aqui. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estão vendo minha tela? Estou vendo sua tela, Fernando. Mais um minuto antes da gente começar, o pessoal está chegando. Bom dia, Adriano. Adriano já mandando mensagem aqui no chat. Bom dia, Tiago. Vamos lá, pessoal. O pessoal tem várias pessoas já se conectando. Nossa, a quantidade de participantes está aumentando aqui. Enquanto isso, vou passando alguns recados importantes para todos vocês. Então, o meu nome é Fábio Carvalho, sou o Head de Marketing da Dassault Systems aqui para a América Latina e muito feliz em receber todos vocês aqui para esse bate-papo para o setor de ferrovias. Com isso, teremos a oportunidade de ouvir dois experts aqui dentro do setor. E antes de passar a palavra para eles e para o Juliano, que é o nosso executivo de ferrovias, queria passar 3 recados rápidos para vocês aqui. Primeiro, esse webinar está sendo gravado, então depois todos têm a possibilidade de compartilhar a gravação desse webinar com suas equipes e internamente. Essa gravação, além disso, ela vai estar disponível no canal da revista Ferroviária, é um portal hoje que atinge um número significativo de contatos e pessoas do setor de ferrovia. A ideia é que a gente disponibilize esse material para todos. Segundo ponto importante é que vocês vão encontrar um chat disponível aí para que vocês possam interagir com os nossos speakers, enviando perguntas, dúvidas. Eu vou intermediando e realizando essas perguntas para todos eles ao longo da apresentação e mais precisamente ao final, para que possam esclarecer essas dúvidas, tá joia? Qualquer ponto, podem chamar aqui pelo chat, que eu estou acompanhando. E terceiro e último ponto, desfrutem, façam perguntas, interajam, é uma sessão interativa para que vocês fiquem à vontade também e possam contribuir com esse encontro. Vou passar a mensagem para o Juliano Lima, que é o nosso executivo do setor para ferrovias, e que possa trazer uma mensagem de bom dia para todos vocês. Juliano. Olá, bom dia a todos. Juliano Lima, eu sou responsável pela operação de ferrovias, principalmente a parte de logística da Dassault aqui no Brasil. Queria, em nome da Dassault, agradecer a presença de todos que estão conectados e participando aqui com a gente. Agradecer nossos palestrantes, aí, o Fernando Zimmermann e o Galeano. E me coloco também, desde já, à disposição caso vocês queiram depois conversar, ter mais informações e a gente fazer um deep dive aí com vocês nas suas empresas, né, para que a gente possa discutir esses assuntos mais a fundo, a gente se coloca à disposição. Então, passo a palavra aqui para o Fernando e, mais uma vez, agradeço, espero que desfrutem, né, e façam aí perguntas, participem, fiquem à vontade para interagir com nossos palestrantes.
Obrigado. Legal. Bom dia a todos. Bom, deixa eu me apresentar, né? Na Dassault, meu papel, eu trabalho representando algumas das nossas soluções, eu faço parte do time de consultoria, represento as nossas soluções de planejamento e suporte à decisão, né? Então nós temos hoje, somos líderes, né, reconhecidos por as principais, né, IDC, Gartner, nos colocam hoje como uma das principais empresas, né, que oferecem plataformas nessa categoria. E eu, especificamente, sou responsável por algumas indústrias, né, o que nós chamamos aqui de capital intensivo. Então, lido com ferrovias, também lido com toda uma cadeia integrada que envolve também o processo mineiro, né, de mineradoras, siderúrgicas, portos, e toda essa interconexão que a ferrovia ela é um ponto de conexão entre todas elas. Tá? Então, enfim, vou falar um pouquinho para vocês da nossa visão de ferrovias, tá? De como nós aportamos no nosso portfólio, e aí na sequência o Galiano segue, né, a próxima discussão. Tá? Mais um lembrete, né, adicional ao Fábio. Eu, infelizmente, não vou poder ficar até o final, mas depois eu deixo os meus contatos e vai ser um prazer interagir com vocês, caso tenham interesse em me consultar. Tá? E aí eu deixo o contato a todos, vai ser uma honra enorme falar com vocês. Bom, então, abrindo, né, as discussões, nós vamos abordar hoje os desafios, investimentos e oportunidades tecnológicas dentro do universo de ferrovia. Tá? Então, eu vou, antes de mais nada, eu queria só apresentar um pouco a Dassault, né? Quem é a Dassault e quem nós somos. Acho que essas credenciais, elas são importantes, inclusive, pela abrangência do trabalho que nós desenvolvemos. Então, nós somos hoje a segunda maior empresa de tecnologia da Europa, né? Estamos entre as 15 maiores do mundo, somos hoje uma das empresas mais inovadoras, né? Então, nós temos um número altíssimo de patentes, é uma empresa que trabalha desenvolvendo soluções, né? Nós nos postulamos como uma empresa que tem a ciência como core. E isso nos coloca à frente de muitos negócios, justamente porque nós trabalhamos no futuro, né? Entendendo como modelar esse futuro, e é parte do que nós iremos falar. Então, nós temos aqui na América Latina escritórios aqui espalhados pela América Latina, mas nós estamos em mais de 140 países, né? Com mais de 310 mil clientes ativos, né? E aí números que são interessantes, nós temos um faturamento de 5,6 bilhões de euros, mas mais de quase 40% desse valor ele é retroinvestido em pesquisa e desenvolvimento. Né? Isso diz um pouco do perfil da nossa empresa. Tá? E algo que nós iremos abordar aqui hoje um pouco, né? Na nossa visão hoje, nós falamos muito sobre o Virtual Twin ou Digital Twin, e aí tem vários nomes, né? Mas na nossa visão, eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, que o mundo virtual, ele estende, ele aprimora o mundo real. Né? Então, nós vamos falar sobre decisões, como eu tomo essas decisões dentro de um ambiente virtual para que eu não tenha desperdícios no mundo real, ou para que eu tenha mais eficiência em um menor tempo. No mundo real. Isso é parte do que a gente deve abordar hoje, tá? Como pano de fundo. Tá? Em termos de atuação, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho também da atuação da Dassault, nós temos hoje uma gama de clientes muito grande. Tá? Aqui não está específico por ferrovias, mas nós atendemos várias indústrias, todas essas indústrias são indústrias de base, nós temos posições de liderança em cada uma delas. Então, nós fornecemos tecnologias para a indústria aeroespacial, automotiva, marinha, ou seja, nós lidamos com indústrias pesadas, tá? E que demandam, que puxam principalmente esse aspecto da inovação. A ferrovia, ela pertence a vários desses domínios, né? Nós temos muitos clientes como ferrovias de passageiros, ferrovias de carga, produtores de equipamentos como clientes. E aí vocês vão identificar alguns desses logos aqui ao longo da apresentação. Tá? Especificamente sobre ferrovias, né? E aí um pouco mais dessas nossas credenciais, quem que nós temos de referência? Eu trouxe alguns clientes aqui só para que a gente faça uma discussão, não é a intenção ficar abordando casos, tá? Mas acho que ele é importante para dizer o nosso footprint dentro do universo de ferrovias. Então, um caso que eu sempre acho muito icônico, a Kiwi, eu não sei se todos conhecem, mas ela é uma ferrovia que fica na Nova Zelândia. Ela tem restrições físicas muito complicadas, né, muito similares ali ao que a gente encontra aqui na região do minério, aqui em Minas, né, só que ao invés de topologias
complexas ali, eles lidam com ilhas, né? Então, é uma ferrovia, eles têm aí cerca de 4.000 maquinistas, uma ferrovia de carga e também parte dela de passageiros. E aí são clientes nossos aí há bastante tempo, ainda mais um pouco mais de 8 anos já conosco. Tá, então, um caso interessante, nós fizemos um projeto transformacional para planejar toda a equipagem, né, da Kiwi, e esses 4.000 maquinistas, nós fizemos em 9 semanas um projeto, né, então isso mostra um pouco o poder do que a gente vai falar aqui hoje, né, e de como esse universo do Virtual Twin, ele traz benefícios. Tá? Outro cliente que nós temos muito orgulho também é a própria Deutsche Bahn, né? Todo mundo, acho que imagino que conheçam, é a maior ferrovia do mundo, né? Então, eles têm uma malha extremamente extensa ali na Alemanha. Na verdade, a Deutsche Bahn, ela tem vários negócios e nós temos alguns projetos mais gigantes ali com eles em andamento, mas são clientes nossos aí há cerca de 10 anos. Nós realizamos vários planejamentos com eles, desde, por exemplo, o planejamento de locomotiva, né? Então, locomotiva, depois a formação de frota e de própria tripulação, né? Ou, na verdade, a equipagem, né? E tem vários nomes dependendo do país ou do cliente. Mas eles usam as nossas soluções de suporte à decisão há bastante tempo, tá? E agora nós temos desenvolvido com eles trabalhos ali de planejamento de circulação, tá? Na Alemanha. Outro cliente que eu acho que ele é muito icônico, né, é o próprio Eurotúnel. Ele é considerada hoje a infraestrutura mais complexa do mundo, né? Ele é um túnel subaquático ali que atravessa, conecta França com Inglaterra, e a janela de manutenção e operação deles ela é muito restrita, justamente pelo acesso, né? Então, hoje, eles optaram há cerca de 10 anos também as nossas soluções para apoiar nos desafios de execução de manutenção. Tá? Também é um cliente de referência, né? Já acho que todo mundo conhece essa infraestrutura, ela é hoje muito única, né? Mas nós tiramos grandes lições aí desse desafio. Porém, quando nós falamos de planejamento, nós temos muitos outros casos, tá? Então, eu não vou abordar todos eles, mas eu queria a mensagem por trás dessa lâmina é justamente que nós temos hoje uma vivência muito grande com o universo de ferrovias e algo que a gente aprendeu ao longo desses últimos 30 anos, tá? 20 e poucos anos aí que a gente está trabalhando com essas empresas, é que cada uma delas ela é única da sua forma, tá? Cada uma delas tem o seu próprio desafio. Todas as ferrovias, elas têm questões de topologia, de operação, de mercados, e que elas se diferenciam. O que muda, apesar de elas terem muitas similaridades, né, cada negócio ele é particular da sua forma. Então, o que nós temos hoje é uma habilidade muito grande de lidar com complexidade, né, e lidando com essa complexidade, trazendo essa cobertura, hoje nós somos um dos maiores players de soluções para operar essas ferrovias, e aí depois eu vou explicar um pouquinho da abrangência. Porém, nós não nos restringimos às ferrovias, tá? Hoje a DASSO, ela tem uma presença muito grande, né, em vários outros modais, né, dentro de uma indústria que nós chamamos de business services, onde nós operamos hoje, por exemplo, serviços postais, né, a DHL Express é um cliente global, nós realizamos o planejamento de distribuição deles ali de última milha. Temos hoje grandes operadores, né, de frete rodoviário, né, então operamos empresas com frotas de mais de 15.000 caminhões. Somos líderes no planejamento aéreo também, tá? Então, nos 3 grandes pilares, tá? É uma outra indústria que eu lidero aqui. Os 3 grandes pilares, nós falamos desde companhias aéreas, então nós temos várias companhias aéreas, desde KLM, Southwest, várias empresas grandes, tá? Lufthansa, operamos aeroportos e operamos também os Air Traffic Controls, tá? Só em termos de números, hoje nossas soluções, elas representam 70% de todas as decisões de controle de tráfego aéreo global, tá? Além disso, temos, né, um papel muito importante e grande dentro das ferrovias, né, com provedores de serviço, e operamos também vários portos pelo mundo, e como o Porto de Antuérpia, e aí uma infinidade de outros, inclusive alguns casos, né, que até vou citar um mais à frente, portos ligados com ferrovia. Tá? Isso nos confere, né, essa capacidade de navegar em vários negócios, né, dar cobertura a uma complexidade que ela está cada vez maior dentro do mercado, e em especial no Brasil. Né? O Brasil tem um cenário de greenfield para
para as ferrovias, né, porque é uma infraestrutura relativamente nova, que está sendo reconstruída de certa forma, e ela está puxando novos desenvolvimentos, né. Nós começamos a discussão hoje do multimodal, algumas ferrovias, então, ou seja, como resolver questões do transit time, por exemplo, né, de repente com integrações dessas ferrovias com operações de cabotagem, ou, por exemplo, mineradoras que capturaram algumas concessões para conectar suas operações via ferrovias com os portos, né? E aí você tem também uma integração portuária. Hoje nós já estamos assistindo esse desenvolvimento de malha e essas necessidades se desdobrando, né? Então, essa capacidade de interconectar os modais, os diferentes desafios e as complexidades que cada um deles traz à mesa é algo que nós temos bastante proficiência para discutir com vocês. Tá? E o que nós enxergamos hoje em termos de tendências e macro tendências mundiais, né? Se olharmos o mercado, nós temos hoje, né, a grande discussão do net zero, né, de até o plano de 2050 de zerar emissões de CO2. É claro que ninguém sabe ainda como fazer isso, mas ela coloca a ferrovia no centro dessa discussão, porque hoje ela continua a ser um dos modais mais eficientes, né? Não só em termos de emissão, mas em termos de custo também, né? Então, hoje, né, em termos de números, ela representa só 2% das emissões equivalentes, né, do que são feitos. Né, e ela emite aí 95% menos, né, das emissões do que viagens aéreas em mesmas distâncias. Né. Então, isso ela dá um motivador adicional dentro das nossas discussões hoje, principalmente aí do que a gente fala do pilar ambiental do ESG, para esse fomento. E eu vou falar mais um pouquinho mais à frente. Outro aspecto que ele é interessante, né, nós vivenciamos nos últimos anos um congestionamento de modal aqui. A gente sabe que, por exemplo, passamos por crises aqui seja do aço ou dos combustíveis. Então, hoje existe um shortage de caminhões. Então, em alguns países, eles também estão sentindo esse baque, eles também estão fomentando as ferrovias. Né? Existem iniciativas, por exemplo, a França e China, eles proibiram voos, né, em lugares, voos pequenos, capilares, onde existem ferrovias, né? Então, estão priorizando o transporte terrestre ferroviário. Né? Além disso, você teve aí uma diminuição da disponibilidade dos caminhões, além dos aumentos de custo, né, que também colocam a ferrovia dentro de um papel importante, uma vez que ela representa 1/4 do valor do frete rodoviário, né, comparativamente. Então, tem alguns cenários, né? Então, por exemplo, no próprio pilar da inovação, quando nós falamos aqui do ESG, né, que hoje ele é algo que as empresas perseguem, né? Muitas empresas elas colocam metas de emissão e nós vemos esse desenvolvimento macroeconômico colocando as ferrovias como um dos principais pilares de como atingir isso, né? Claro que tem muitas discussões a serem feitas, mas é um ponto que está sendo discutido e não tem como, tá? Nós temos, inclusive, algumas discussões, tá? Eu viro e mexe, eu falo em alguns webinars ou eventos sobre, né, o nosso papel de ESG, como nós apoiamos essas decisões, como aumentar, por exemplo, o throughput, fazer uma diluição das emissões, né, com base em decisões, né, e aí aplicando o que nós temos de inteligência artificial para melhorar esses resultados. E eu vou falar um pouquinho disso lá na frente também, tá? E como que nós vemos, né, a indústria, né, principalmente de transporte de carga aqui no Brasil e global, né? Hoje nós vemos que nós estamos assistindo esse crescimento desse mercado, né? Então, existe uma expectativa, esse mercado avançou 30%, né, globalmente ele falando de 2018 até a expectativa é que ele avance 30% até 2030, né? E a representatividade desse mercado ele está aumentando, né? A expectativa, por exemplo, do próprio Ministério, né, da Infraestrutura, diante ali do programa do ProTrilhos, né, que acho que todo mundo conhece muito bem, era que ele dobrasse, né, até 2035 a representação de 20% para 40%, né? E isso diz muita coisa sobre o que está acontecendo. Nós estamos assistindo, é claro que tem muito número que ele pode foi um pouco maquiado, talvez, mas é fato que nós estamos assistindo, nós estamos participando de muitas discussões sobre essa expansão ferroviária, né? Então, da malha, principalmente.
né? O aspecto que eu comentei sobre os caminhões, né? Então, assim, os financiamentos de pesados, eles têm diminuído, né? E além da questão do custo, que hoje ele é cerca de 1/4, né? Então, além da eficiência, né, da ferrovia em si, claro, com todos os seus desafios, né? E algumas pesquisas, né, elas dizem que, por exemplo, né, pela Frost & Sullivan, eles dizem que até 2025 ele vai ser o mercado com mais injeção de capital para investimentos, né, globalmente falando. E nós assistimos isso hoje, tá? Porque existem muitos projetos pelo mundo muitos países que estão fazendo investimentos pesados, né? Então, você tem investimentos em infraestrutura, né? Como nos Estados Unidos ou na China, eles estão construindo alguns cinturões ferroviários, além dos planos da própria Europa, né? Que estão fazendo priorização no caso ali de transporte, né, de passageiros, em relação a companhias aéreas, né? Então, era algo que ele é sem precedente, né? E também da mesma forma o transporte de carga, né? O transporte de carga ele tem sido palco aí de desenvolvimentos. Nós estamos assistindo pelo mundo, faz parte de uma coalizão global onde nós falamos de oportunidades de clientes em todo o mundo, e cada vez mais as discussões elas são mais avançadas, as necessidades elas são mais lapidadas. E o que isso gera? Gera investimento, gera fomento, né? Gera inovação. Né? E aí a Dassault ela tem esse papel muito forte, né? Porque e aí algo que eu gosto muito, né? O que fazer em relação a tudo isso, né? E existe uma frase muito interessante ali do Peter Drucker que ele fala que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? E aí a Dassault se postula como uma empresa, né? Conectando o que eu mencionei no começo, como uma empresa que tem uma base científica, né? E nosso papel hoje é justamente ajudar as empresas, em especial as ferrovias, aqui a dar o próximo passo. Como que é a nossa visão em relação a isso, tá? Nós temos uma visão, e aí conectando um pouco do que eu mencionei sobre o Virtual Twin, ou Digital Twin, na nossa visão hoje é muito mais o Virtual, porque o Digital é o PDF no computador, né? Vamos fazer uma analogia simples. Mas o Virtual não. Como nós utilizamos a base de informações existentes para que nós possamos trazer todo esse fluxo de decisões, todo esse panorama de mercado para um universo de decisões. Então, hoje no nosso portfólio, né, nós abordamos 2 grandes temas que eles são correlatos, né, e complementares, e que eles são muito únicos para as ferrovias, né, que é a questão de gestão da engenharia, né, então desde construção, manutenção, não importa, tá? Ou seja, nós falamos aqui, depois o Galiano vai falar sobre isso, né? Esse vai ser o foco do assunto dele, mas nós vamos falar aqui desde, né, de construção da via permanente, ou de gestão de obras de arte, ou de oficinas, ou de material rodante, ou não importa, assim, do que nós estivermos falando, tá? Eles são ativos que eles estão instalados, eles necessitam de gestão de manutenção, tem que ter todo o seu ciclo de vida controlado, e nós temos hoje uma eficiência muito grande, oriunda aí de experiências de 40 anos, desenvolvendo soluções para vários mercados, né, sendo uma empresa com foco de engenharia, tá? Então a Dassault vem desse DNA, construindo avião, construindo aí uma série de mercados pesados, né, um pouco do que nós falamos ali anteriormente, e nós aplicamos isso inclusive para ferrovias, que elas têm essa necessidade. E uma das características da ferrovia, que ela difere, né, de outros modais, é que ao contrário, por exemplo, da aviação, que o avião levantou voo, o aeroporto perdeu a responsabilidade, a operação ela anda junto com a infraestrutura. Então, dito isso, né, nossa visão hoje é que a infraestrutura e a operação elas têm uma simbiose muito grande, né? Elas precisam andar em conjunto, né? Aqui eu não preciso nem explicar, acho para nenhum de vocês aqui, mas nós sabemos ali que, né, um pequeno desgaste ali dentro de uma via permanente, ela pode gerar problemas de operação e que isso vai se propagar em decisões extremamente complexas. E algumas vezes vai gerar um atraso ali no embarque dentro do porto, um custo de demurrage, e isso vira um caos, né? Então, na nossa visão hoje, nosso portfólio, nós abordamos a ferrovia de ponta a ponta, tá? Ou seja, engenharia e operação, tá? Não quero avançar no tema do Galiano, mas só para explicar para vocês, né, o nosso papel hoje dentro do Virtual Twin, quando falamos de engenharia
é justamente olhar, quando eu falo de engenharia e soluções de engenharia, nós temos hoje, somos líderes em plataformas de gestão de BIM, 3D, né, de sistemas para engenharia, então a gente vai falar desde material rodante, né, então vou falar de vagões, de trens, locomotivas, nós participamos hoje, somos fornecedores de soluções para empresas que constroem, para empresas que fazem essa manutenção, da gestão das obras de arte, tá? Temos hoje uma série de soluções para engenharia pesada, para construção de via, ou, por exemplo, análise de impacto urbano, depois o Galeno pode falar um pouco disso também. Então, soluções que nós conseguimos fazer análise de solo para analisar qual que é o melhor momento ou a melhor forma de acomodar uma ferrovia, até entender como isso vai por exemplo, impactar dentro de um universo urbano. E aliado a tudo isso, nós temos plataformas de simulação, onde nós utilizamos toda essa base de modelos 3D, modelos físicos, né, e aí aplicamos simulações como, por exemplo, o vídeo ali embaixo, simulações ali, por exemplo, de arraste, né, de trem, com túnel de vento, tecnologias que são amplamente utilizadas no universo automotivo e aviação, para, por exemplo, um aumento de VMA, né, ou economia de combustível. Então, nós chegamos nesse ponto com integrações com simulações integradas, tá? Eu sei que muitos de vocês devem usar a Vampire ou outras soluções, mas a nossa solução é mais integrada, tá? E da mesma forma, né, aquilo que eu mencionei é o que a infraestrutura ela anda junto com a operação. Então nós falamos ali que a gestão de toda essa infraestrutura, né, ferroviária, ela vai afetar o plano de circulação, que por sua vez vai afetar em como eu faço a composição da minha frota e por consequência como que são as minhas gestões de tripulação e equipagem, né? Então todas essas capacidades são integradas e elas são complementares, tá? Do que nós vemos hoje, né, e aí eu caio um pouco na nossa oferta de operação, que é a minha chancela aqui dentro da Vassor, tá? Onde eu represento, nós temos um conceito, né, que nós chamamos de Rail Cube. O que é o Rail Cube? Ele é uma junção de uma série de competências que elas foram sendo desenvolvidas ao longo dos últimos anos, e nós trabalhamos em 3 grandes pilares, tá? Que é o que nós chamamos de Above Rail, Below Rail, Station Terminals and Yards. O Above Rail são todas as soluções de planejamento para material rodante, tá? Então nós falamos tudo que roda sobre uma ferrovia. O Below Rail, nós falamos de toda a gestão de infraestrutura permanente, decisões de planejamento e seja de manutenção, de construção, de via, de pátios, de equipamentos, oficinas, não importa, tá? E por último, como nós conectamos a ferrovia ao universo externo, via estações, terminais, né? Então conexão com portos, com berços, com pátios, né? Essa interconexão intermodal, e em alguns casos até, por exemplo, quando falamos de ferrovias de passageiros, ferrovias, gestão de facilidades ali, plantas, lojas, né, toda a exploração do real estate, tá? Mas nós temos essas soluções, né? Um exemplo aqui para vocês, né? Muitos de vocês talvez conheçam algumas dessas visões aqui, mas a gente fala aqui de, por exemplo, como que eu desdobro uma necessidade de planejamento, né, de operação, sei lá, de uma operação de carga de minério ou de carga geral, não importa, ou de passageiros que seja, como que eu desdobro isso dentro de um plano de circulação, né, onde eu posso ter meu gráfico hora-trem ali, né, cada um tem um nome, ou desdobrando isso em ações de gestão de frota, como que eu organizo a minha frota, onde estão os meus ativos, em que partes, como que eu vou fazer essa composição, qual que é a melhor sequência para carga, descarga, captura de carga, não importa, com todos os tipos de diferentes tipos de vagões, até desdobrando isso, o que eu tenho de necessidade de pessoas para operar tudo isso, maquinista, auxiliar, né, manobrador, gente de pátio, gente para colocar, enfim, abastecimento, oficinas, então eu consigo planejar tudo isso de forma integrada, olhando para a infraestrutura, né? Um exemplo aqui, né, a gente fala, por exemplo, de planejamento de construção de via, de manutenção, então eu falo hoje de eu enxergar toda a minha malha, e no momento que eu preciso fazer uma possessão para uma manutenção, eu consigo impactar minha operação. Tá? Da mesma forma, eu olhando para portos, né, integrações ali com PMS, sistemas que vão, por exemplo, gerenciar os meus berços, e eu entendendo qual que é o melhor momento para eu descer com o trem, para não só gerar a hora parada do trem, e aí, obviamente, violar escalas de maquinista, mas também evitar um custo portuário adicional, né? Então, trabalhar nessa integração desses dois modais é algo que a gente tem feito. Tá? Tem vários casos aqui, tá? E nós temos muita proficiência nisso, né? Então, e não importa o tipo de carga, a gente vai falar de pátio containerizado, carga de minério, carga geral, grãos. Então, a gente tem hoje muita experiência gerenciando esse tipo de complexidade, tá? A título de exemplo,
tá? Eu trouxe um caso aqui, que é uma empresa que nós operamos uma mineradora no Canadá, tá? E nós fazemos para eles o que nós chamamos de pitch to port, que é o quê? São 2 minas, né, com operações de extrações de minério, com operação ali de concentrador, né, injeção de pilha, carregamento férreo, que eles têm o controle, depois um outro pátio ali, depois da linha férrea, onde eles despejam, tem uma linha de pelletização e uma gestão do porto. E aí, nesse caso, nós fazemos o planejamento de ponta a ponta, inclusive o planejamento portuário, porque ele tem uma geometria única, e inclusive as decisões de manobra, elas são feitas através das nossas tecnologias, utilizando inteligência artificial, para que nós possamos acomodar os navios corretos, né, dentro dos berços, onde eles vão comportar aquela capacidade, e então fazer a carga do minério, considerando o plano de estiva, lastro, para que ele não aderne ali também, né, dentro da estrutura do porto. Então, isso é um tipo de projeto que a DASSO, né, tem bastante proficiência, falando de simulação de processos, simulação de sistemas, né, e nós fazemos isso há muito tempo. Tá? E entendendo, né, que nós temos hoje grandes desafios, e aí já começando a passar a bola para o Galeano aqui, né, a gente sabe hoje que as empresas, as ferrovias hoje, ela tem grandes desafios como qualidade de serviço, né, nós temos uma concorrência direta ali com rodoviário, que ele não é fácil, ele é institucionalizado aqui no nosso país, né, na nossa região, então nós precisamos manter um nível de qualidade alta para que ele aumente a atratividade. Da mesma forma, temos o desafio do transit time, né, principalmente pela questão de presença e disponibilidade da malha, o transit time ele é um aspecto importante. E por último, a questão de controle de custos. A gente sabe quantas as ferrovias aqui no país elas já se habituaram a isso, justamente porque o cenário de concorrência ele é complicado. Então, nós temos hoje esses 3 drivers, né, que nós sempre miramos para apoiar. Tá? E nós desenvolvemos um trabalho com esses nossos clientes justamente na construção de valor. Né? Quando eu falo de construção de valor, é justamente como nós ajudamos a vencer esses desafios para que nós possamos gerar resultados. Resultados, eu digo dinheiro no bolso, tá? Economias operacionais significativas que justifiquem o investimento no processo transformacional. Tá? Então, nós temos muitos clientes que nós buscamos o aumento de eficiência e converter isso em resultado, tá? Resultado direto. Tá? Então, não é inovação por inovação, mas é inovação gerando transformação do negócio, da forma com que os negócios são geridos. Tá? Isso é um pouco da mensagem, tá? do que eu tinha aqui, só para fazer essa pequena abertura. Tá? Vou passar para o Galeano, deixando só vocês aqui com a mensagem da nossa vice-presidente, né, de Business Services, e uma apaixonada por ferrovias, né, que nós falamos muito bem que esse Virtual Twin, né, ele promove, né, uma vantagem digital, né, que justamente quando nós trazemos esse universo de decisões para o ambiente virtual, nós conseguimos tomar essas decisões replicadas que seriam no universo real e trazer essas economias em escala, economias e resultados em escala. Tá? Era isso, eu agradeço aqui a presença de todos, fica o meu contato, tá? Se alguém quiser depois, posteriormente, falar comigo, vai ser um prazer atender todos vocês. Espero que eu tenha deixado a mensagem clara. E, Galeano, né, o palco é seu. Fernando, eu acho que tem uma pergunta para você, do Urubatã Filho. Exatamente. Está perguntando se é automatizada essa demanda ferroviária e a sim. frota, plano de circulação, adapta-se de forma automatizada a essa demanda. Sim, sim. A demanda ela pode ser oriunda de vários processos, normalmente existem discussões ali, cada um tem um nome, mas às vezes tem o processo de S&OP, onde a gente vai olhar desde, por exemplo, análises macroeconômicas de como o mercado de carga vai se comportar, dependendo do tipo de carga, né? Carga de minério, carga geral. Então, entender qual é a expectativa, por exemplo, do time comercial, essa demanda ela vai sofrer flutuação, e o nosso trabalho é justamente entender qual que vai ser essa previsão e depois desdobrar isso no planejamento dos recursos físicos, que tem capacidade finita. Né? Então, sim, tá? Nós trabalhamos desde o universo de predição dessa demanda, de entender como que vai ser a flutuação, olhando os aspectos macroeconômicos e fazendo correlações de dados para que a gente possa aumentar a assertividade, diminuir as incertezas dessa demanda e depois, posteriormente, usar essa demanda flutuante para fazer o cálculo de capacidades. Tá? Depois, se tiver interesse, tá, Urubatã, eu fico à disposição para mostrar como a gente faz isso. Tá? Espero que tenha respondido. Pessoal, infelizmente eu tenho um hard stop, eu vou passar aqui para o Galeano, mas novamente vai ser um prazer aí responder para vocês aí,
fazer uma interação posterior e aproveitem o evento. Obrigado, Fernando. Obrigado, gente. Vamos lá, Carlos. Obrigado, Zimmermann. Deixa eu só me ajeitar aqui na tela. Bom dia a todos. A minha missão aqui é falar um pouco sobre essa parte de investimentos e oportunidades tecnológicas aí para ampliação do desenvolvimento no setor ferroviário. Meu nome é Carlos Galeano. Eu sou atualmente o gerente do time de Design and Simulation para a América Latina. Estou localizado aqui em São José dos Campos, no nosso escritório de São José dos Campos, em São Paulo. Bem, essa interface que eu estou usando aqui é justamente a solução com a qual a gente trabalha, que é chamada 3D Experience. Vou desenvolver aqui a apresentação em cima desse ambiente aqui com vocês, ok? Bem, deixa eu só me ajeitar na tela que eu tenho aqui, ok? É isso aí. Bem, vamos lá, gente. Se a gente falar sobre mobilidade, a gente precisa falar sobre o setor ferroviário. O setor ferroviário ele pode assumir o protagonismo dos modais, ele pode assumir esse protagonismo para garantir uma mobilidade mais sustentável. O caminho para esse protagonismo, ele passa por um investimento tecnológico. Na verdade, uma jornada de transformação digital. É aqui que podemos ajudar, né? Podemos ajudar a integrar processos relacionados a qualquer estágio do ciclo de vida, desde o design e engenharia, passando pelas construções, pela operação e pela manutenção. Se olharmos para esse cenário atual, sabemos que sobre os diversos desafios, né, que esse setor aí ele enfrenta. Contudo, se a gente perceber, a gente vai notar oportunidades em muitos estágios do desenvolvimento desse setor, né, que envolve esse ciclo de vida aqui embaixo, que eu estou mostrando. Dentro das concessões atuais no Brasil, a gente fala muito sobre os desafios que a infraestrutura atual pode trazer, que ela traz, né? Talvez por parecer mais evidente isso, né? Mais evidente notar isso. A modernização e a expansão dessa infraestrutura, por exemplo, ela está no topo da lista de prioridades de cada uma das concessionárias. Simples, porque elas exigem investimento de grande monta, investimentos significativos. São investimentos na área de atualização de vias, na construção de novas linhas, nas estações, na implantação de sistemas de sinalização, enfim. E se não bastasse, a concorrência ela mora ao lado, né? Existe a concorrência dos demais modos de transportes, o rodoviário, o aéreo, até mesmo o marítimo, né? Eles estão muito presentes atualmente. Para enfrentar tudo isso, todos nós aqui sabemos, entendemos que é necessário melhorar a eficiência, que é necessário reduzir custos, de oferecer vantagens competitivas, né? Para atrair muito mais interesse. Muitos falam em posicionar o transporte ferroviário como o mais ambientalmente sustentável, em comparação com todas essas concorrências. Bem, nós temos muito para crescer, nós temos uma América Latina inteira para trabalhar, são os novos projetos, a China está impulsionando, o Zimmermann comentou isso, né? Ela está impulsionando esse setor de uma forma absurda, de uma forma extraordinária, né? A oferta deles já está batendo lá na porta da Europa.
E por falar em Europa, deixa eu compartilhar isso daqui com vocês. A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, ela anunciou recentemente ela fez um anúncio, né, de que a França está investindo cerca de 100 bilhões de euros nesse plano de investimento, né, até 2040 para regenerar e revitalizar a rede ferroviária, né? Além disso, até 2050 ela vai investir cerca de 1,5 bilhão de euros por ano para modernizar essas ferrovias, né? E vai colocar muita força também aí nas RERs metropolitanas, né? Na Rousseau Express Regional, né? Que são aqueles trens expressos, né? Então, aqui hoje tem em Paris, ela pretende levar isso daí para outras grandes cidades da França. Enquanto isso, aqui no Brasil, tem um dado aqui, aqui no Brasil, as concessionárias, né, elas precisam inicialmente olhar para a sua malha, né, ver o que é necessário melhorar a eficiência, ver como que elas podem reduzir esses custos. Deixa eu melhorar esse gráfico aqui. Então, se você olhar aqui, eu estou ordenando aqui algumas dessas concessionárias pelo o quilômetro linear que cada uma delas tem em sua rede. Então, por aqui a gente entende que esse desafio é enorme, né? Nós temos dimensões continentais, né, para poder cobrir, e essas empresas têm esse desafio que é do tamanho do Brasil. E se pegarmos os números de uma delas, qualquer aqui, que é uma informação pública que está até divulgada aí no site da NTT, a gente pode ter uma ideia da dimensão desses investimentos, né? Aqui, por exemplo, que está aqui no canto, colocado aqui como outros, ele refere-se a esses investimentos na sinalização, aquisição de sistemas, equipamentos de TI, adequação de oficina, e não menos importante, com relação à monta, se você projetar e olhar aqui no gráfico, você entende o tamanho desse desafio. Bem, e como nós, da Dassault, podemos ajudar, né? Deixa eu pegar aqui na 3D Experience para ilustrar para vocês. Nós podemos ajudar justamente na melhora dessa eficiência e também na redução desses custos. Isso a gente faz através de uma abordagem sistêmica, criando e simulando primeiro no mundo virtual, para depois a gente aplicar isso no mundo real. Para isso, a gente usa um ambiente comum chamado 3D Experience, né? Essa é a nossa 3D Experience. Esse ambiente, ele reúne dentro dele uma série de tecnologias da Dassault, né, desenvolvidas pela Dassault ou adquirida ao longo dos anos, e a partir desse ambiente onde todas essas tecnologias se reúnem, são desenvolvidos aplicativos que conspiram dentro desse ambiente para suportar processos das mais variadas indústrias, e entre elas a indústria de infraestrutura, Energy Materials, onde a gente tem aí a nossa indústria ferroviária na parte de infraestrutura, né? Bem, deixa eu mostrar um pouco desse ambiente aqui, pelo menos a cara dele, né? Quando eu falo de 3D Experience, muitas pessoas dizem assim, puxa, é mais uma casa de software tentando mostrar uma plataforma, né, para reunir dados. Não, por favor, não se trata disso. A 3D Experience ela é uma interface de administração sistêmica. Ela cria um ambiente comum entre todos os participantes do projeto, né? Não apenas internamente, mas também pode servir até como um portal de fornecedores, né? Aqui
Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso tudo que eu estou falando que a gente pode ajudar ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto, né? Durante todo esse ciclo de vida, desde o início, desde a definição do projeto do planejamento até o descomissionamento, de repente, dessa infraestrutura, né? Então, o que é um projeto? O projeto é tudo aquilo que é produzido pelo homem, né? Desde uma tarefa simples, como um entregável, um equipamento, uma obra de arte especial, uma obra de arte corrente, né? Ou até mesmo uma cidade ou um território inteiro, né? Muitas das concessionárias atuam com territórios imensos, né? Que se a gente projetasse isso aqui em cima da Europa, a gente poderia até se assustar com a extensão disso daqui, né? E esses territórios, elas precisam suportar essas operações ao longo de toda essa malha, de toda essa rede. Isso não é uma tarefa fácil. Por exemplo, existem lugares onde é necessário criar um sistema para captar água, né? Já que alguma dessas áreas de operação não tem água disponível, né? Bem, isso requer uma série de licenças ambientais, além do monitoramento constante de alguns índices, né, para informar as autoridades competentes. Esses índices, né, que eu me refiro são desde os hidrômetros, por exemplo, né? Saber quanto que está sendo captado em um determinado período ou tempo de operação e consumo daquele equipamento, auxiliando diretamente os analistas de meio ambiente da concessionária em questão aí, né? Os dados da telemetria, eles precisam ser transmitidos para uma central, né? E só depois que eles são encaminhados para as concessionárias, e você precisa ter a visibilidade de toda essa informação. Incorporar esses dados para a 2D Experience e associar isso a um modelo virtual permitiria uma visão multidisciplinar, né? Claro, a fim de apoiar todas essas áreas da empresa, aumentando o nível de informação, né? E assim você obter aí um maior planejamento, né? Bem, deixa eu mostrar um pouco disso trabalhando. Aqui, eu acho que vocês podem ver isso daqui atuando. Deixa eu só acessar aqui a informação. Eu estou mostrando isso daqui para vocês ao vivo dentro da 3D Experience, ok? Então, vamos buscar aqui eu tenho um material aqui que eu acho que é interessante compartilhar com vocês. Deixa eu só ver aqui. Acho que não está aqui. Deixa eu mostrar a partir de um outro ambiente. Esse material que está aqui, eu vou poder compartilhar com vocês, ok? Acho que por aqui dá para a gente ter uma ideia, é o mesmo conteúdo que eu estava planejando para mostrar. Se você usar um modelo virtual com base de planejamento e monitoramento, você consegue navegar através de todos os equipamentos e todos os componentes da tua instalação, mesmo através de uma interface web, né? O nível de detalhamento mais profundo, ele é acessível, seja para propósitos construtivos ou de operação, ou até de manutenção. Os processos também ficam ligados a seu modelo virtual. Aqui, por exemplo, o primeiro processo refere-se ao processo de fabricação no local da obra, onde é possível verificar os recursos aí aplicados. Já no segundo, refere-se à montagem das partes pré-fabricadas aí com visibilidade das atividades, né? Que você pode ter aí a partir de um simples Gantt, né? Bem, com esse modelo virtual,
múltiplas simulações acontecem simultaneamente para compreender melhor cada processo. O plano de produção ele fica anexado à estrutura, né? Ele contém ordens de serviço. Isso significa então que você é capaz de monitorar as operações já realizadas, né? As que estão em andamento, ou até ver ou entender as operações futuras. Você inicia o dia, vamos dizer assim, monitorando a construção, ao comparar as operações planejadas com aquelas que foram realizadas, né? Você, por exemplo, pode voltar um mês atrás, compreender um planejamento que foi estabelecido, pode identificar o que você provocou, o que pode ter, digamos, provocado um atraso, né? Você pode ver as operações, se elas estão em compliance com o planejamento que você estabeleceu, enfim, né? Essa capacidade que somente esse mundo virtual pode trazer para você. Olha só, se ele está mostrando que um pouco mais cedo um caminhão com areia chegou no local aí, onde os silos estavam vazios, né? Sem poder iniciar a operação, né? Em seguida, o silo ele é abastecido, não completamente, né? E depois você nota as operações em sequência que causaram esse atraso. Voltando para o nosso ambiente ali, deixa eu voltar para cá, para aquele ambiente ao vivo, né? Então, é um ambiente onde você traz realmente toda a comunicação, a publicação, a consulta, a dados e informações dentro da empresa, fora da empresa, você monitora esses dados, monitora toda a operação, você traz informações de projeto, acompanha o desenvolvimento dessas atividades, tem acesso a informações de engenharia, né, independente, nós trabalhamos de forma agnóstica com formatos de engenharia, então, através de um simples browser, você consegue realmente ter acesso aos detalhes, mesmo que sejam, às vezes, modelos mais inteligentes, que possuam, por exemplo, uma cinemática, e você quer entender como aquilo vai operar, ou como aquilo vai ser montado, ou ter acesso a dados e informações que são relevantes para o teu dia a dia, né? Essa abordagem da 3D Experience, ela leva ao equilíbrio, ela leva a orquestração, que é um termo que eu gosto de usar, e ao compliance das normas, dos requisitos, dos contratos, né? Sejam contratos técnicos ou contratos operacionais, né? Esse conceito da administração sistêmica, ela coloca tudo isso no contexto da colaboração, do controle, ou seja, da governança, né? E também, claro, aí do lado social. Tem mais uma demonstração aqui que é interessante sobre esse vídeo aqui. Deixa eu saber que é sobre essa orquestração. Eu só deixa eu acessar, não é aqui. Vamos mostrar um pouco sobre essa planta virtual. O Zimmermann comentou muito sobre a planta virtual. Queria comentar um pouco em cima disso, né? Recentemente aí foi anunciado um novo ramal ferroviário no município de Igarapé, Minas Gerais. Falamos de uma área de mais de 160 mil metros quadrados, com diversos projetos sendo executados por diferentes fornecedores, infinitos cronogramas, se cruzando aí para as entregas, né? Então, seja no contexto de logística, storage de insumos, cargas, administrativos, estacionamento, etc., não importa, né? A planta virtual, ela torna-se a pedra fundamental entre todos os processos das diversas fases de um projeto, né? Ou de tudo que esse projeto pode oferecer. A 3D Experience, ela permite que todos os participantes de um projeto de engenharia gerenciem, coordene todas as etapas
desde o projeto conceitual, como estou mostrando aí, até o descomissionamento, como já mencionei. Ela é completamente aderente a metodologias como o BIM, né? O ambiente trata de uma forma agnóstica, como eu falei, essa parte de arquivos, né? A geologia, por exemplo, a modelagem das camadas geológicas, a 3D Experience permite que você modele, que você coordene um modelo de informações mais recente de solo, de informações que vão chegando de campo, né? Isso é fundamental para projetos de infraestrutura, vocês sabem disso. Esses recursos que estão sendo demonstrados aqui dentro da 3D Experience, ele é um conjunto bem poderoso aí de aplicativos que permitem o desenvolvimento de diversas disciplinas de forma geolocalizada, desde a modelagem do terreno, definição do projeto geométrico, equipamentos relacionados aí com essa obra linear, né, e também com as obras de artes especiais, né. São parâmetros inteligentes, você capitaliza todo o teu conhecimento em bibliotecas mais avançadas e parametrizadas, e qualquer mudança que você tenha nessas bibliotecas vão refletir diretamente no teu projeto, no teu modelo, imediatamente. Ok? Essa outra amostra aqui da 3D Experience operando nesse mesmo sentido, né? Imagine que você tenha um dashboard dedicado, né, aí para o gerente de projeto, para ele acessar todo requisito associado com uma determinada obra de arte especial, né? Os requisitos eles podem ser usados para capturar e pode ser usado para medir aderências, restrições de sustentabilidade, por exemplo, como estava mostrando, né? Temos um framework de engenharia sistêmica que permite que você conecte esses requisitos com a estrutura funcional, com a estrutura lógica, com a estrutura física da obra de arte, né? E uma vez que eles são ligados, esses requisitos, um projeto funcional e lógico e os componentes físicos, isso fica muito fácil você acessar toda essa rede, né? A estrutura funcional, ela organiza as funções que as diferentes partes da obra de arte possuem, né, para cumprir com a operação, permitindo que você aí mergulhe nos detalhes aí, em cada um desses detalhes. Já a estrutura lógica, ela representa o detalhamento da obra de arte nos seus diferentes sistemas, né, nos componentes, nos elementos, né. E, finalmente, a estrutura física da obra de arte é a geometria 3D, né. Esse ambiente de gestão de arquivo, de arquivo, não é a palavra apropriada, mas, na verdade, esse ambiente de gestão desses ativos, né, que é o que está representado fisicamente ali, ele permite que você defina um relacionamento entre essas diferentes estruturas de dados, né. Aqui já vocês podem ver já um ambiente para uma primeira análise, consulta sobre falhas, né? Uma análise de modos e efeitos das falhas, né? Você consegue armazenar dentro aí de uma estrutura lógica, né? Quando novos elementos são adicionados lá no teu elemento físico, no quadro de falhas, né, de funções e modos ali, essas funções, esses modos, eles são sugeridos automaticamente para aquele tipo de elemento. Como resultado disso tudo, você pode ter uma matriz de impacto, né? Isso significa que se você consulta e seleciona uma determinada parte, você consegue saber que sistemas, que funções ou até que requisito aquela parte está impactando, né? E também vice-versa. Se você selecionar um requisito, você sabe que funções, que sistemas e que partes, que elementos serão afetados, né? Aqui nesse exemplo, o gerente de projeto ele avalia um problema aí sobre uma estrutura que o pessoal de campo trouxe, né?
E a 3D Experience permite com que você reporte isso, faça seus comentários, né? E a partir daí você dispare uma tarefa para que as providências aí de execução comecem a ser tomadas, né? Agora o gerente de projeto ele está determinando qual equipe vai ser envolvida, né? Primeiro definindo preparando essa missão, juntando os anexos, as evidências, tal, com as pessoas, fazendo análise do que foi levantado, o que foi identificado, diretamente, de novo, né, com acesso à informação de engenharia, não precisa ter nenhum aplicativo dedicado para isso, se comunicando diretamente com a equipe, sem precisar de recursos de e-mail, e aí assim, agora sim, mostrando aí o gerenciamento dessas tarefas, entendendo quais as equipes que estão disponíveis, né? E podendo realocar essa tarefa de forma bem dinâmica, bem interativa ali numa visão simplificada do projeto, né? Com essa visão gigante aí, né? Bem, modelos pré-definidos depois para você reportar esses problemas, né? Você pode construir e oferecer isso, né? Para facilitar o teu trabalho. Tá? Esses detalhes adicionais aí que vai ajudar no processo da solução do problema, você pode preencher diretamente aqui, né, que seria uma interface de gestão de problemas. Estou mostrando alguns highlights do para onde que a solução pode levá-los, né? Bem, certamente isso não deve ser o único projeto em andamento, né? Um recurso de Project Intelligence, ele vai ajudar esse gerente aí, no caso, a ter uma análise mais profunda aí, a definir quais são as tarefas mais críticas e quais têm as prioridades. Bem, eu sei que o tempo avançou, basicamente era isso que eu gostaria de mostrar um pouco, mostrar um pouco desse ambiente, de como que a gente aborda, de exemplificar sobre esses modelos virtuais, eles atuando dentro de um ambiente único, dentro de um ambiente onde você consegue reunir todos os participantes do projeto, seja na área administrativa ou de engenharia, para uma visão única, né, para um ambiente único de informação. Eu fico à disposição para alguma pergunta. A gente acabou passando um pouco do horário, Galeno, mas de qualquer maneira eu agradeço aqui imensamente a sua sessão. Quero recordar a todos. Galeno, quer deixar só o seu e-mail para todo mundo aqui, para deixar registrado? Pois não, deixa eu acessar aqui. Eu acho que aqui pode Isso. ser visualizado, né? Isso. Tá ali. Opa, perdão. Deixa eu só... Pelo chat, Galeno. não está aqui, né? Tá aqui. Deixa eu colocar no chat. Pode colocar no chat, que aí fica registrado. Então, para todos, importante que esse evento também ele vai estar sendo disponibilizado no canal da Revista Ferroviária. Então, muito mais pessoas também vão poder acessar o conteúdo, ele vai ficar disponível por um mês na plataforma virtual, tá, do canal. Compartilhem com seus contatos, com suas equipes, para que acessem e aproveitem esse conteúdo. E agradeço a nossa equipe da Dassault pela apresentação. Galeno, muito obrigado mais uma vez. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.